Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. A gente está recebendo todas as suas perguntas, os seus comentários, os seus pitacos aqui através das redes sociais. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem também o nosso Insta, @PGConexão, e o nosso WhatsApp. Esses são os meios aí para você participar com a gente, tá bom? 12 98135 3043. Mas agora tem receitinha gostosa aí para você com Mude de Tempero Express. A receita de hoje foi gostosa, hein? Todas, né? Deu Mas fome, hoje em né? especial, deu até uma fominha. Dá para você acessar lá no nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, e compartilhar e assistir quantas vezes você quiser, tá? Se fizer a receitinha ficar boa, aí você manda um recadinho lá pra gente, convida a gente, quem sabe você morar aqui na região, né, Chapolin? Pra Pode gente chamar. comer, não tem pouco, problema né, não. Seguinte, pra gente já ir para os finalmente aqui do nosso bate-papo, Conexão voa, né? A galera tá participando bastante, não dá para ler todas as mensagens, mas a gente vai tentar continuar aqui com o nosso script para ver se a gente consegue finalizar algumas questões. Tem gente, a gente estava falando aqui no intervalo, né, Lucas? Assim, quer resposta para tudo, gasta energia com isso. A gente já falou até que C.S. Lewis aqui, que eu acho muito interessante, que a gente gasta muita energia com isso e pouco de como agir diante do sofrimento. A gente quer saber de onde ele veio, mas não como agir, né? E na verdade, isso é o que mais importa. E aí surgiu uma pergunta aqui, que trouxeram para a gente no Instagram. Quando saber que o sofrimento é uma provação? Tipo, é uma pergunta até difícil, porque não sei nem se tem resposta, né? Aqui pra gente, mas é algo pra gente pensar. Porque será que a gente está procurando muitas respostinhas mastigadas? Será que Deus, em toda parte de sofrimento, todo o sofrimento meu, Deus quer dizer alguma coisa de fato ou não? E aí? Eu, antes do Rodrigo falar, vou soltar uma pergunta só. Eu respondo com uma pergunta. É necessário eu saber se é aprovação ou não? O grande ponto é esse. Será que todo sofrimento é uma aprovação? A pergunta que eu faço, a resposta que eu faço com uma pergunta é necessário eu realmente saber se é uma aprovação, se veio de Deus, ou eu tenho que simplesmente viver por saber que é inerente, que é o que a gente veio falando durante o programa? Eu considero que a questão do sofrimento ser uma aprovação ou não, estava pensando aqui agora, no seguinte sentido, eu acho que depende de onde você olha. Se você olhar de você, ele pode não ser uma aprovação. Uhum. Mas se você olhar de Cristo, aí a gente volta de novo nessa questão. Exato. Do Cristo não ser mais para onde eu estou olhando ou onde eu quero chegar, mas de onde eu olho. Uhum. Meu ponto de partida. Meu ponto de partida é o Cristo, então eu olho para o sofrimento, eu vou entender sempre que ele é uma aprovação. Faz todo sentido. Porque daí se todo sofrimento, como a gente deu o exemplo do fogo aqui, né? A gente poderia até um pouco mais além na questão do fogo, por exemplo, do ouro. Quando o ourives lá vai tratar o ouro, ele pega, aplica no fogo, né? E aí toda aquela impureza sai, e aí o ouro fica puro novamente. Então, esse processo de trazer de que é uma aprovação, como é provado o ouro no fogo, né? Essa referência está na Bíblia também, a gente pode entender então que depende de onde eu olho. Se eu olho de Cristo, todo sofrimento pode ser uma aprovação.
Se eu olho de mim, aí todo sofrimento pode ser talvez uma punição de Deus de algo Exato. que eu acho que eu fiz errado. Para criar dúvidas em cima se Deus existe ou não. E você exatamente tirou o que eu ia falar, né? Mas eu só ia colocar na perspectiva do grande conflito, que também você remete, tudo cai em Deus, em Jesus ali, a Trindade, né? Porque o sofrimento, né, a provação vem de quê? De prova, de provar. Então, se o meu foco é no grande conflito, né, nesse palco onde a gente vive, se na pessoa de Jesus, então tudo é provação, tudo se resume à provação, tudo é uma prova para nos provar, para nos fortalecer e nos tornar pessoas melhores, para que a gente esteja preparado para quando Jesus voltar. Primeiro ele quer nos preparar para depois entregar o que ele preparou, né? Eu acho que é mais... Boa, bom trocadilho, hein, Guilherme? Eu acho que essa é a questão, né? Fala, Rô. Eu até, assim, complementando isso, me veio uma outra aplicação na mente agora, é o seguinte, eu trabalhei muito tempo na área de engenharia automotiva, né? E eu me lembro que na empresa onde eu trabalhava eram feitos muitos testes, assim, para se provar algumas coisas. Por exemplo, o crash test, que é o teste que você submete o carro a batendo contra um muro. Esse teste era feito para ver o quanto o carro resistia a esse impacto, né? Então, essa prova que é feita, esse teste que é feito, é para poder atestar que aquele carro consegue suportar aquele impacto. Então, quando a gente é provado, é para nos atestar, né, de alguma forma, nos tornar aptos para exercer uma determinada função ou cumprir um determinado propósito, como aconteceu com o carro. Olha aí. Eu acho que é legal também a gente falar sobre o aspecto positivo, a gente já falou, mas de uma maneira prática, né? O que o sofrimento traz de bom para a minha vida? O que a gente pode falar sobre isso, assim, de uma maneira prática mesmo? Não, o sofrimento traz isso de positivo para a minha vida ou trouxe de positivo para a sua vida, Lucas e Rodrigo? Eu creio que vai sempre depender de qual lição vai ser tirada, mas eu creio que sempre vai ter uma lição, assim como nas coisas boas você vai ter uma lição. Fato é que se você passou por algo e, sei lá, foi um erro que você cometeu por você saber que foi, você sabe que aquilo você não vai mais fazer. Se é algo que aconteceu que você não sabe de onde veio, você vai passar a entender o que aquilo talvez registrou em outras pessoas. Porque não necessariamente o sofrimento que acontece comigo é para que eu entenda. Às vezes acontece comigo para que outras pessoas, porque senão fica uma coisa muito egoísta. E pode ser, e acho que tem coisas que a gente vai entender quando a gente sofrer. Mas eu creio que, olhando da perspectiva do Cristo, eu vou sofrer também para que pessoas entendam que aquilo ali é muito pueril, entendeu? Eu acho que o grande... Terminando o programa hoje, eu quero sair daqui lembrando que o sofrimento, ele passa. O sofrimento, ele é pueril e ele vai deixar algo muito maior. E tem uma ilustração que eu ouvi uma vez que é espetacular, que ela diz assim, eram famílias que moravam numa comunidade muito distante e alguns deles criavam cavalos. E aí os cavalos, eram acho que 6 ou 8 cavalos de um desses donos de um sítio, ele foge. E aí vem o vizinho dele e fala, cara, que má sorte a sua, né? Passar por esse sofrimento, seus cavalos fugiram, agora você não consegue mais render nada com eles. E ele fala, cara, isso acontece, não é um sofrimento. E aí os cavalos, no dia seguinte, os cavalos voltam. E voltam os 6 com mais 10. E aí esse vizinho volta e fala, cara, que sorte, hein? Seus cavalos fugiram e voltaram outros 10 agora. Você é um cara de sorte. Ele fala, cara, não sou um cara de sorte, a vida é assim. E aí, um dia depois, o filho desse homem vai brincar com um cavalo, toma um coice e quebra a perna. E aí volta o vizinho e diz, cara, era melhor que seus cavalos não tivessem voltado. Porque olha o sofrimento que você está passando, olha o sofrimento que o seu filho está passando. Então era melhor que eles tivessem ido embora e pronto. Ele fala, não, isso faz parte, não tem a ver com sorte ou azar e não é o sofrimento, isso faz parte. E aí no dia seguinte ao menino quebrar a perna, um grupo de criminosos da região invade a comunidade para sequestrar jovens para que eles virem soldados do crime. E quando eles entram na casa desse cara, eles veem que o menino está com a perna quebrada. E eles passam reto porque eles não querem um menino com a perna quebrada. E aí vem depois o vizinho e fala, cara, que sorte, seu filho estava com a perna quebrada, foi quebrado pelos cavalos, ainda bem que eles voltaram. Qual que é o ponto disso? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O sofrimento hoje pode ser a minha lição de amanhã. Porque o que acontece hoje, amanhã é ontem. Então, por ser isso muito pueril, eu creio que a gente tem que, por meio da fé, entender que sempre vai ter algo a tirar
de um sofrimento, seja pequeno ou seja grande, que a gente esteja passando. Eu apontaria aqui coisas que a gente já discutiu, né? Para resumir bem, pontos positivos do sofrimento, a nossa maturidade, até o lance da fé, também, que eu acho importantíssimo, que a relação entre fé e sofrimento. E tem também o lance que cabe, que é a gente se assemelhar mais a Cristo também. Com o sofrimento. A gente conhece a Deus no sofrimento, ou seja, são aspectos muito importantes e muito positivos, né? Diante do caos, dá para a gente tirar algumas lições importantíssimas. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua dor nesse momento. E às vezes você está assistindo esse programa, estava zapeando e encontrou esse programa e encontrou essa galera aqui discutindo sofrimento e você pode perguntar, ou se perguntar, mas vocês não estão entendendo o meu sofrimento. Eu acabei de perder um ente querido, eu acabei de perder um emprego, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma necessidade. Vocês não estão entendendo o tamanho da minha dor. A gente não entende mesmo. De verdade, é difícil da gente compreender a dor do outro e ter essa empatia. A empatia também não é uma coisa muito fácil, mas Deus entende, porque Ele te conhece. E quanto mais você entender quem é Deus, a essência de Deus, mais você vai conseguir enfrentar essa sua dor. Ela é inevitável, mas o sofrimento muitas vezes é uma escolha nossa, por decisões nossas, ou até por uma posição nossa de querer sofrer, né? Tem gente que gosta, porque chama a atenção do outro, porque recebe coisas por essa vitimização, enfim, mas não é a questão aqui que a gente quer entrar. A gente quer que você entenda que Deus, Ele entende a sua dor. Esse sim, entende a sua dor e Ele sabe o que é passador, né, Rodrigo? Exatamente, eu achei espetacular isso que você falou, Bianca, sobre a gente se tornar cada dia mais semelhante a Jesus no processo de sofrimento, porque a raiz, né, a raiz da palavra do Cristo é essa, sofrimento, entrega e oferta. Então, se a gente pode experimentar e passar por as provações como ele passou, é motivo de alegria para nós, e a Bíblia diz isso. Tem disso como um momento de alegria passar por tribulações como a do Cristo, né? Se ele foi quem foi e representou o que representou no mundo, temos por motivo de alegria passar por essas tribulações. Né? E agora, sofrimento tem fim? Não tem? Que Deus não acaba com isso aí logo? Ou vai acabar? Não vai? Como é que é? Eu acho que pensando no que a gente chama de tempo, porque o tempo existe aqui, não para Deus, seria um chute a gente falar. O que eu queria lembrar é que Apocalipse 21 diz que ele enxugará a lágrima de todos os olhos. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a gente vai viver uma vida sem sofrimento muito em breve. O quanto em breve isso é, eu não sei. Mas se a gente consegue olhar de uma perspectiva interessante, creio eu que a perspectiva interessante é essa de Cristo, que é a que crê na promessa, que é a que sabe que a gente passa pelos sofrimentos para que a gente se assemelhe mais a Ele, e com a certeza absoluta que haja o que houver, em muito pouco tempo, a gente vai celebrar juntos, sem uma lágrima no olho, sem esse sofrimento que hoje a gente passa para a gente entender um pouco mais da vida. Trazendo para essa referência do Cristo novamente, né? Se a gente olhar para Cristo e ver Cristo como alguém eterno, se Cristo é eterno e eu sou nascido de Deus, eu também sou eterno. Então não há nada temporal que possa se sobrepor ao que é eterno. Exato. Logo o sofrimento vai passar. Muito bem, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus. Ele já venceu, a gente não precisa fazer nada. Às vezes a gente acaba sofrendo muito mais porque a gente quer fazer por nós mesmos, né? Para fechar aqui, tem ele trazendo sempre o pitaco sobre o tema do dia, pastor Marcelo Rezende. Fala, pastor. Tudo bom com vocês? Um abração para você que está aí ligadinho no Conexão Jovem, para participar desse nosso momento final aqui de reflexão no tema que foi abordado por nosso programa. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir aqui esgotar e nem arranhar aquilo que eu gostaria de apresentar para vocês com base no assunto que foi discutido. Todas as religiões, as filosofias, correntes de pensamento, de uma forma ou de outra, procuram expor ou explicar ou justificar o porquê do sofrimento. Essa é a questão das questões. Por que o homem sofre? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e por que aparentemente algumas pessoas escapam ilesas de coisas ruins que fizeram, que realizam, ou até mesmo porque pessoas que praticam a perversidade, até com uma certa sistematicidade, elas conseguem
ser bem-sucedidas no final? Não é essa que é a nossa dúvida? E você já não pensou isso várias vezes também na sua vida? Pois bem, a Bíblia explica isso de maneira simples. A Bíblia fala que Deus criou tudo muito bom. É só você ler Gênesis capítulo 1. Deus cria tudo muito bom. Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que Deus criou o homem reto. Ele que se desvia. Ele que se evade por caminhos errados. Ele que se levanta em rebelião aberta contra Deus e passa a encarar agora as consequências do mundo criado, que nasceu dessa rebelião. O nosso mundo hoje não reflete de forma alguma a justiça que Deus gostaria de ver aqui como a nossa ordem do dia. Esse sistema do nosso mundo, baseado no egoísmo, na lei do mais forte, na busca do sucesso, na competição desenfreada, nessas leis todas que nos cercam, nós não encontramos aqui o caráter de Deus. Então, ilude-se você que ao olhar à sua volta você vai encontrar justiça, você vai encontrar bondade, você vai encontrar os valores do reino de Deus como se fosse aquilo que é o correto, aquilo que é o praticado. Essa é a nossa o nosso grande equívoco, para falar a verdade, é a nossa grande visão errada. É você partir do pressuposto de que o bem é determinante nesse mundo e que o mal é um acidente. Por que coisas más acontecem? Porque nesse mundo tudo essencialmente é mal. Tudo é pervertido na sua essência. Tudo é desviado da fonte original. O bem nesse mundo é que é algo sobrenatural. A bondade nesse mundo que é a intervenção de Deus. Atos de misericórdia são frutos da ação do Espírito Santo, em qualquer cultura, em qualquer ambiente, em qualquer religião. A bondade procede de Deus, a maldade procede do nosso coração e de todo o sistema que nós criamos aqui. Por isso a Bíblia fala que vai haver uma ruptura final. O reino de Deus vai ser implantado aqui para poder quebrar com todo esse sistema à nossa volta. Coisas ruins acontecem para mim e para você, mas coisas boas também acontecem pela misericórdia divina. Então não culpe Deus como o responsável por esse desequilíbrio, mas pense nas suas decisões, nos caminhos que você trilha e também nas decisões erradas que outras pessoas tomam e também afetam você, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tá aí o comentário do nosso amigo Marcelo Rezende. A gente finaliza mais um Conexão Jovem aqui com chave de ouro. Obrigada, Rô, pela sua participação. E a gente está com uma proposta aí de trazer a galera do Metanoia pelo menos uma vez por mês aqui para a gente conversar, né? Viremos. Legal. Motivo de alegria esse convite. Poxa, Muito pra obrigado, gente também, Bia. viu? Bom demais Lucas, estar com vocês hoje aqui. Poxa, obrigada, Rô. Lucas, valeu. Obrigado, Bia. Até a próxima. Até. Valeu, Bia. Chapa. Até Até a a próxima. Obrigada a você que acompanha sempre a gente. Ó, a gente sempre termina com aquela frase aqui, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Até a próxima aqui no Conexão.